O microfone é posicionado. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Proseguiamo le catechesi sulla misericordia nella Sacra Scrittura. Continuamos as catequeses sobre a misericórdia na Sagrada Escritura. Em diversas passagens, trechos, se fala dos poderosos, dos reis, dos homens que estão no alto, e também da sua arrogância e dos seus abusos. A riqueza e o poder são realidades que podem ser boas e úteis ao bem comum, quando são colocadas a serviço dos pobres e de todos, com justiça e caridade. Mas, quando, como muitas vezes acontece, são vividas como um privilégio, com egoísmo e prepotência, se transformam em instrumentos de corrupção e morte. É o que acontece no episódio da vinha de Nabó, descrito no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, sobre o qual hoje nós nos focamos. O texto conta que o rei de Israel, Acabe, quer comprar a vinha de um homem chamado Nabó, porque essa vinha faz fronteira com o palácio real. A proposta parece legítima, até generosa. Mas em Israel, as terras eram consideradas inalienáveis. Com efeito, o livro do Levítico diz assim: as terras não se venderão a título definitivo, porque a terra é minha e vós sois estrangeiros e meus agregados. A terra é sagrada porque é um dom do Senhor, e assim ela deve ser custodiada e conservada, mantida, porque é um sinal da bênção divina que passa de geração em geração e garante a dignidade para todos. Compreende-se, então, desse modo, a resposta negativa de Nabó ao rei: o Senhor me livre de te ceder a herança dos meus pais. O rei Acabe reage a essa negação com amargura e irritação. Ele se sente ofendido, porque o rei era poderoso. Ele se sente reduzido na sua autoridade de soberano e frustrado na possibilidade de satisfazer o seu desejo de possuir aquelas terras. Vendo assim, tão abatido, sua esposa Jezabel, que era uma rainha pagã, que tinha aumentado a idolatria e mandara matar os profetas do Senhor, ela não era feia, era só má. Ela decidiu intervir. As palavras com as quais se dirige ao rei são muito significativas. Ouçam a maldade que está por trás dessa mulher. Mostra agora que tu exerces o reinado em Israel. Levanta-te, toma alimento e fique de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabó de Israel. Ela então acentua o prestígio e o poder do rei, que, segundo seu ponto de vista, foi colocado em discussão com o rechaço de Nabó. Um poder
que ela, ao contrário, considerava absoluto, e por meio do qual todo desejo do rei era uma ordem. O grande Santo Ambrósio escreveu um pequeno livro sobre esse episódio, que se chama Nabote. E nesse tempo de Quaresma seria uma boa coisa ler esse livro. É muito bonito, é muito concreto. Lembrando-se dessas coisas, Jesus diz: Vós sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Quando se perde a dimensão do serviço, o poder se transforma em arrogância e se transforma em domínio e abuso. E foi isso que aconteceu nesse episódio da vinha de Nabot. Jezabel, sem nenhum pudor, decide eliminar Nabot e colocou assim o seu plano em ação. Usou as falsas aparências de uma legalidade perversa. Em nome do rei, envia cartas aos idosos e às pessoas ilustres da cidade, ordenando que testemunhas falsas acusem publicamente Nabot de ter amaldiçoado Deus e o rei. Um crime que era punido com a morte. Assim termina a história. Nabot morre e o rei pode se apropriar da sua vinha. E essa não é uma história de outros tempos. É também uma história de hoje, dos poderosos, que para ter mais dinheiro exploram os pobres. Exploram o povo. É a história do tráfico de pessoas, do trabalho escravo, das pessoas pobres que trabalham no mercado negro com o mínimo para enriquecer os poderosos. É a história dos políticos corruptos que querem mais e mais e mais. E por isso, eu dizia que seria bom que lêssemos o livro de Santo Ambrósio sobre Nabot, porque é um livro muito atual. Ecco dove porta l'esercício de uma autoridade. Esta é a consequência de uma autoridade sem respeito pela vida, sem justiça, sem misericórdia. E eis aonde leva a sede de poder. Ela se torna cobiça, que quer possuir tudo. Um texto do profeta Isaías é especialmente iluminador a esse respeito. Nele, o Senhor alerta
contra a avidez, os ricos latifundiários que querem possuir cada vez mais casas e terrenos. O profeta Isaías diz assim: ai dos que juntam casa a casa, emendando terreno com terreno, até não sobrar espaço para mais ninguém. Estareis sozinhos dentro desse país? O profeta Isaías não era comunista. Deus, porém, é maior do que a maldade e dos sujos jogos feitos pelos seres humanos. Em sua misericórdia, Ele envia o profeta Elias para ajudar Acabe a se converter. Agora, então, vamos virar página. E como continua essa história? Deus vê esse crime e bate no coração de Acabe. O rei, colocado diante do seu pecado, compreende, se humilha e pede perdão. Que bello sarebbe que belo seria se os poderosos exploradores de hoje fizessem o mesmo. O Senhor aceita o seu arrependimento, mas, todavia, um inocente foi morto. E a culpa cometida terá consequências inevitáveis. O mal realizado deixa sinais dolorosos. E a história da humanidade traz aí as feridas. A misericórdia mostra também, nesse caso, o caminho que deve ser perseguido. A misericórdia pode curar as feridas e pode mudar a história. Mas abra o seu coração à misericórdia. A misericórdia divina é mais forte do que o pecado dos homens. É mais forte. E esse é o exemplo de Acabe. Nós conhecemos o seu poder quando nós recordamos a chegada do inocente Filho de Deus, que se fez homem para destruir o mal com o seu perdão. Jesus Cristo é o verdadeiro Rei, mas o seu poder é completamente diferente. O seu trono é a cruz. Ele não é um rei que mata, mas ao contrário, dá a vida. O seu ir rumo a todos, principalmente os mais frágeis, derrota a solidão e o destino de morte que conduzem ao pecado. Jesus Cristo, com a sua proximidade e ternura, leva os pecadores ao espaço da graça e do perdão. E essa é a misericórdia de Deus. Obrigado.